Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nesse vídeo eu vou falar sobre Há uma Maré, 12º episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Trekker. Lembrando que o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social está à venda nas versões impressa e e-book nos links na descrição desse vídeo. Muito bem, pessoal, estou de volta para comentar mais um episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Estamos chegando ao final dessa temporada excelente, e esse episódio foi o penúltimo, né? Ele se situa no meio de uma história contada por 3 episódios que encerram essa temporada. Além disso, eu vi que alguns sites indicaram que Há uma Maré seria a 800ª história contada por Star Trek nas telas. Ou seja, né, a soma de todos os episódios feitos até agora, mais os 13 filmes. Mas também vi outros sites dizendo que a contagem não está certa. Bom, aí só contando os episódios mesmo, e eu não tive tempo para fazer isso. De qualquer forma, estamos mais ou menos nessa marca de 800 ou quase 800 episódios, o que é algo espetacular, né? Star Trek completa 55 anos em setembro desse ano, e ter produzido essa quantidade de histórias é algo único e merece ser reverenciado sempre. Bom, falando então sobre o episódio, né? Começando pelo título, Há uma Maré. Essa expressão está na peça Júlio César, de Shakespeare, num diálogo entre Brutus e Cássio, né? O Brutus ele convence o Cássio a avançar contra o Otaviano e o Marco Antônio, afirmando que aquele era um momento crucial e que eles deveriam aproveitar a maré, né? Tomar essa grande decisão de prosseguir com a guerra. Caso contrário, ficariam para trás. Como em toda a história de Star Trek, Shakespeare tem sido uma referência para os roteiristas, né? Shakespeare é considerado o maior autor de língua inglesa, então não poderia ser diferente. Mas esse trecho em especial influenciou essa história, né? Pois ela mostra os personagens tendo que enfrentar momentos cruciais, digamos assim, onde grandes decisões serão tomadas, né? Como é possível identificar na historinha do Almirante Vance e a, agora sabemos, ministra Osaira, entre o Rin e a Osaira, entre a Michael e o Stamets, e possivelmente no próximo episódio, entre esse novo personagem apreciador de óperas andorianas, Aurélio e Osaira. Bom, começamos tratando do encontro histórico entre Vance e Osaira. Aqui nós temos o encontro entre duas sociedades profundamente diferentes, mas que foram afetadas de maneira muito parecida pela queima, né? E pela escassez do dilítio. A cadeia Esmeralda ela teve seus negócios prejudicados, tendo em vista que ela se trata de uma organização que tem no comércio o seu principal objetivo. Já a Federação, com os seus ideais de união, de coexistência pacífica e de ampliação do conhecimento das espécies participantes, ela foi duramente atingida, né? Já que é fundamental a viagem em dobra para que a sua utopia seja realizada. Portanto, apesar de tão diferentes, ambas as organizações foram afetadas da mesma forma pela queima, né? Mas há um ponto de contato que pode salvar ambas, o motor de esporos da Discovery. Ok, mas por que isso? Se ele pertence à federação, né, me parece óbvio que essa não tem a obrigação de emprestá-lo para a cadeia Esmeralda. Contudo, a gente descobre que a cadeia Esmeralda possui, no século 32, a ciência mais avançada da galáxia. Logo, a partir do trabalho dos seus cientistas, ela poderia replicar o motor sem o uso dos tardígrados e que assim se tornaria de uso comum, né, entre a Federação e a cadeia Esmeralda. Certo, mas isso ainda não convence, né? O fato é que a cadeia Esmeralda precisa do prestígio da Federação, precisa limpar o seu nome, digamos assim. Então a Osaira, a ministra Osaira, que agora nós sabemos não é uma simples criminosa, mas é uma política de alto escalão da cadeia Esmeralda, ela propõe uma união com a Federação, formando uma nova federação. Mas vamos ver isso mais de perto. Algo parecido já aconteceu entre Romulanos e Vulcanos nessa temporada. Quer dizer, há uma tendência, no pós-queima, de que povos ou associações somem os seus esforços para que fiquem mais fortes, né? Nesses tempos difíceis, onde o dilítio quase já não existe. Então é nesse contexto que a Osaira se apresenta quando procura a Federação. Ela acha que é inútil serem antagonistas e acha que é muito mais produtivo para ambas as partes que elas se unam, né? Ela sabe também que para que a cadeia Esmeralda prospere, é necessário o aval da Federação, que do alto da sua autoridade moral irá legitimar a sua cultura como uma cultura ética. Mas, além disso, ela percebe a fragilidade, nesse contexto caótico, do sistema socialista da Federação. Ela diz textualmente que o capitalismo já está entrando na Federação. Ela cita a Deep Space 253, que já comercializa com a cadeia Esmeralda há quase um século,
já que a federação não põe os pés lá faz 87 anos. Então ela quer oficializar as coisas e colocar uma embaixada da cadeia Esmeralda nessa estação longínqua. Ou seja, a Osaira pensa o seguinte: eles estão se desintegrando, eles estão regredindo ao capitalismo, esse é o momento em que podemos absorvê-los e avançar enormemente pela galáxia com o uso do motor de esporos. Ou seja, é uma baita armadilha que pode tornar a federação uma organização muito diferente da que conhecemos, né? Onde serão reintroduzidas as classes sociais, a exploração do homem pelo homem, o capitalismo, o colonialismo e o imperialismo. Osaira também pensa o seguinte: nós vivemos em uma época complicada e não precisamos de inimigos, então devemos ao mesmo tempo neutralizar a federação, que mesmo decadente sempre poderá, né, prejudicar a cadeia Esmeralda, e devemos usar o que eles têm de bom, especialmente o motor de esporos, né? Em contrapartida, a federação pode usufruir da nossa cultura, já que eles estão despedaçados e precisando de ajuda, né? E a cultura, assim como o povo da cadeia Esmeralda, são um motivo de admiração, como deixa bem claro, né, o Almirante Vence. O problema, né, é o governo imperialista, que não pode ser tolerado pelos princípios da federação. Mas a cadeia Esmeralda, aparentemente, e vale a pena frisar isso, né? Aparentemente, pois não há motivos para se confiar plenamente no que a Osaira propõe, ela quer formar essa união e, para isso, faz enormes concessões, né? Fim do uso de trabalho escravo, fim da comercialização de produtos originados no trabalho escravo, fim das práticas imperialistas sobre 50 planetas pré-dobra em um período de transição de 15 anos. O Vence fica realmente muito impressionado, e é realmente de se impressionar, né? E é claro, é de se desconfiar também, né? Mas aí o Almirante não aceita o acordo sem que a Osaira responda pelos crimes que ela cometeu. Evidentemente, isso ela não aceita, né? E a aliança não é formada. Aí o Almirante diz: o passado é a única luz pela qual podemos ver o futuro, né? Ou seja, não basta vir com esse lero-lero de que tudo vai mudar se não houve o ajuste de contas com a história. Isso é uma verdade transcendente. Em resumo, a Osaira ela percebe uma brecha, um retorno do capitalismo, e vê nisso a oportunidade ideal para formar uma aliança com a federação, que na realidade vai ser uma absorção dessa, né? A Osaira ela faz enormes concessões, isso é verdade, mas quem fará no final das contas as maiores concessões será a federação, ao se unir a uma organização capitalista. Seria o fim da utopia. E é óbvio que isso não vai acontecer. Quer dizer, a política do século 32 está se demonstrando bastante complexa e muito interessante. A maré a qual a Osaira convida a federação a navegar é perigosa, e assim como Brutus e Cássio foram tragados por essa maré, é preciso que a federação fique atenta e não caia nessa armadilha. O Vence quase aceitou, né? Quase tomou a decisão errada. A sua sorte foi, e ele provavelmente sabia disso, a Osaira não aceitar ser julgada pelos seus crimes. Mas agora, com o planeta dilítico, né, revelado pelo Book, também acontece uma reviravolta que vai ser explorada no episódio final da temporada. Outra decisão dramática foi a que o andoriano Rin tomou, né? No último episódio, eu imaginei que ele pudesse ter sido uma espécie de traidor e ter revelado a localização da Discovery para Osaira. Mas não foi nada disso. Ele, em contato com a Federação, também assumiu os seus valores, né, e decidiu não trabalhar para a cadeia Esmeralda. E isso, como nós vimos, custou a sua vida, né? Foi uma decisão nobre e correta, mas que infelizmente causou a sua morte. Enquanto isso, Michael está a bordo da Discovery revivendo o Duro de Matar, né? Dessa vez no espaço. Obviamente é uma homenagem ao filme, né? Ela ali perdendo os sapatos, falando no rádio com o bandido, etc, né? Starship Mine, da nova geração, é um episódio chamado de Die Hard in Space também, né? Embora tenha vários ao longo da história de Star Trek nesses moldes, né? Mas a maré que a Michael teve de enfrentar foi bastante difícil. Ela teve de neutralizar o Stamets, mesmo sabendo que isso deve custar a morte do Culber e da Adira, né, a família dele. E, claro, do Saru também, né? Dessa vez ela tomou uma decisão em prol de salvar a Federação, né? Decisão correta. Mas foi de partir o coração a reação do Stamets, né? A cena dele desesperado é muito boa, deu pra ver uma ótima atuação do Anthony Rapp. E esse episódio foi dirigido pelo Jonathan Frakes, sexto episódio que ele dirige em Discovery. Outro personagem introduzido nesse episódio, o Aurélio, né, possivelmente vai ter de enfrentar uma maré também no season finale. Ele é o cara que usufrui das benesses do capitalismo, né, da cadeia Esmeralda, mas ele não tem ideia de como ele é feito, né, com base na violência e na opressão de povos inteiros, né, como nós vimos acontecendo lá no planeta do Book. Mas, ao se deparar pela primeira vez com a violência da Osaira, surge um conflito dentro dele,
que inevitavelmente vai, né, o levar a ter que tomar uma grande decisão. Fica do lado da Osaira ou se rebela. Eu acredito que ele irá se rebelar. Um detalhe interessante é que o ator é o Kenneth Mitchell, né, que já fez 3 Klingons em Discovery, e agora ele voltou para o 4º papel dele na série. O ator ele foi diagnosticado com uma doença em 2018 e agora precisa usar cadeira de rodas. Então foi muito legal eles terem inscrito esse papel para ele, onde o personagem também possui uma deficiência. E aquela velha dúvida, o que acontece com os resíduos fecais nas naves? Finalmente isso aí foi resolvido. Mas é claro que isso é uma particularidade do século 32, né, devido às dificuldades, etc. e tal. Não é o que acontece na Enterprise D, por exemplo, fiquem calmos. Bom, o vídeo já está ficando muito longo, então eu só vou comentar rapidamente uma das coisas mais legais do episódio que aconteceu bem no finalzinho, né? A Zora assumiu o controle dos robozinhos DOT 23 e vai ajudar a salvar a nave, né? E eles fizeram a saudação vulcana. Aquela cena ali foi realmente incrível, né? E uma outra coisa também interessante é que vai ter um Deus Ex Machina aí no final que provavelmente vai envolver a mãe da Burnham, né? Ou então Romulanos e Vulcanos que vão chegar para salvar todo mundo, né? Já que a gente viu que a Burnham manda uma mensagem para sua mãe. Pessoal, esse foi o meu comentário sobre Alma Maré, 12º episódio da 3ª temporada de Star Trek Discovery. Quem puder, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!